Obstáculos demoníacos que nos impedem de ouvir e ver Jesus. Tradução: Érica Marques. Mensagem de 15 de fevereiro de 2015. Eu recebi uma linda mensagem do Senhor e penso que também será realmente edificante para as minhas irmãs e irmãos, noivas. Ultimamente tenho tido problemas monumentais em ver e ouvir Jesus. Até um ponto onde simplesmente desmoronei em lágrimas. Vocês sabem que eu amo publicar as coisas que Ele diz para mim, mas não posso publicá-las a menos que Ele fale comigo. Então, isso é parte da tensão. A outra parte é que eu amo estar com Ele. É tão confortante estar com Ele. É dele que vêm todas as minhas forças. Então, hoje cheguei naquele ponto e disse: Senhor, já não consigo viver sem o Senhor. Simplesmente não sou capaz. O Senhor tem que fazer alguma coisa. E quando o Ezequiel e eu sentamos para fazer o nosso devocional e leitura juntos, o Ezequiel abriu o nosso livro Crônicas da Noiva, no registro que era sobre o Dia dos Namorados de 2007. Uau! E o que estava escrito abordava exatamente o problema. Aqui estamos, no Dia dos Namorados. O título era Feliz Dia dos Namorados e o subtítulo era Minha Descrença e Medo do Engano, de 14 de fevereiro de 2007. O Senhor Jesus está bem presente diante de mim. Ele disse: Por que você me evita? Eu tenho me ocupado com muitas coisas e arranjado desculpas para não entrar em oração. Eu creio que isso seja resultado de falsa culpa. Muitas vezes tenho sentido culpa por fazer coisas que eram da vontade de Deus, mas eu não estava certa naquela altura. Então fiz o melhor que pude para discernir o que eu agradaria mais. Mas o inimigo envia espíritos mentirosos que acusam quando estamos inocentes, para que evitemos a presença do Senhor. Bem, isso era do diário de 2007. Interessantemente, este é o exato problema que eu estava tendo hoje. Eu pensei que de alguma forma tinha ofendido o Senhor, ou que não tinha me arrependido o suficiente, ou que não tinha reconhecido os meus pecados e Ele estava esperando por mim. Uau! Exatamente o mesmo problema 8 anos depois. Antes que tivesse a oportunidade de responder a pergunta dele, por que você me evita? Ele disse: medo. Você está com medo. Você tem ganhado esse hábito através da desobediência, porque temia o que eu iria dizer. Mas agora que você está se esforçando por ser obediente, não há razão para temer. Eu quero falar com você cara a cara, dessa forma, todos os dias. Agora, irmãos, isso não é apenas para mim. Isso também é para vocês. O Senhor ama ouvir, ama estar com a sua noiva e se comunicar com vocês. Eu tinha começado a temer o engano e Ele respondeu ao meu pensamento tácito como sempre faz. Eu sei que você tem medo de ser enganada, mas enquanto você se mantiver humilde, não precisa temer que eu permita que seja enganada. Vou ler aqui uma pequena anotação que fiz. Eu apenas posso orar para que sua graça me alerte quando eu não for humilde e estiver entrando em pecado de orgulho,
o pecado mais difícil de reconhecermos em nós mesmos. Eu estava ouvindo a ele neste Dia dos Namorados, mas não escrevendo, porque ainda não tinha certeza que era Jesus. Ele disse: eu quero que você escreva essa conversa acerca desse medo da repreensão. Eu não sou homem que diz coisas injustas e te julga injustamente. Eu sou Deus, lembra? Você é minha noiva. Me senti tão indigna, tão envergonhada, que nem sequer podia olhar para ele, embora ele mantivesse minha face em suas mãos, e eu o sentia olhando ternamente para os meus olhos. Ele continuou: você ainda não sabe como eu me sinto em relação a você, o que você significa para mim, não é mesmo? Você ainda não sabe, não é? Nós somos uma carne, minha amada. Eu quero você andando comigo todos os dias, falando e andando junto de mãos dadas. Nós somos um. Agora, aqui eu gostaria de fazer uma parte. Quando ele diz que somos uma só carne, é através da comunhão, e eu recebo a comunhão todos os dias. Eu tenho perguntado a ele ultimamente: visto que nós temos que estar nesta terra, o Senhor não poderia falar comigo o tempo todo? E hoje à noite, quando comecei a orar, percebi que estava nervosa perto dele. Nessas experiências, embora tivesse tido a confirmação sólida e discernimento por parte do meu marido de que de fato era o Senhor e não o espírito de adivinhação. Apesar do lindo casamento que tivemos naquele lugar incrível e de nadarmos juntos, eu ainda me sinto tão formal com ele. Quando ele disse isso, percebi que a falsa culpa estava subjacente em nossos encontros. Puxa, eu me pergunto quem terá enviado isso, essa falsa culpa. Nessa hora, quando ele olhou para mim, eu senti como que um vapor se fundiu em seu ser. Apesar disso, continuei me sentindo inibida em sua presença. E Jesus disse: eu quero começar com um novo nível de confiança. Uma confiança que nos permita comunicar claramente. Há tanto que tenho para te dizer. E hoje à noite ouvi suas meditações acerca de quem será meu instrutor no céu, se estamos constantemente crescendo em entendimento. Bom, a resposta é: serei eu. Não só no céu, como aqui também. Nós somos um, e é minha intenção e meu desejo que comuniquemos de forma íntima, e não através de um vidro escuro, não através de um véu ou túnel, não de forma limitada. Este é o meu desejo. Eu comecei a chorar, porque essa é a coisa mais maravilhosa que tenho a ansiar no céu, a ausência de confusão. Ele respondeu: minha amada, minha preciosa, sem mais confusão aqui e agora. Eu pensei naquilo por um momento e ele perguntou: você consente nisso? Senhor, eu aceito. Por favor, ajude a minha fé. Jesus respondeu: você espera que eu te abandone à sua própria sorte? Você acha que sua descrença é alguma surpresa ou me apanha desprevenido, como se eu não a antecipasse e tivesse já uma provisão para ela? Eu já conquistei todos os seus inimigos, lembra? Ele olhou para mim ternamente e um pouco ferido.
Você ainda tem tanto que aprender sobre mim e o quanto eu amo, honro e estimo você. O quão profundamente eu desejo estar contigo, totalmente presente e intimamente, tal como estamos nesse exato momento. Feliz Dia dos Namorados da minha parte e de todo o céu. Você não voltará a estar mais só, uma vez que estou me preparando para levá-la comigo em breve. Estamos preparando-a para ir se acostumando a nós, o corpo de Cristo no céu, a grande nuvem de testemunhas. A sua transição será tão simples quanto passar por uma porta. E sabe, quando ele disse que queria estar presente todos os dias para mim, ele está expressando o desejo do seu coração como era no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Ele vinha ao jardim para estar com eles todos os dias na virada do dia. Bom, depois de ter lido esse registro sobre o Dia dos Namorados de 2007, durante o nosso devocional, simplesmente me sentei ali e desmoronei em lágrimas. Eu não podia fazer qualquer outra coisa. Senhor, o Senhor tem respondido às minhas orações. Eu tinha me sentido tão condenada e não sabia o porquê. Ele disse: Eu te amo. E começou a cantar uma canção que ele me deu em 2013, na qual estou trabalhando neste momento a propósito. Provavelmente termino dentro de uma semana ou algo assim. Na verdade, é uma canção onde ele cantou a melodia na primeira estrofe. O título é Eu Te Amo, e é ele cantando para sua noiva. O Senhor continuou: Eu quero que a alegria do seu semblante brilhe em mim, seu Deus. Eu quero ver-me refletido nesse rosto doce. Não volte a permitir que a descrença cele e freie você, Claire. Não permita, por favor, não permita. Eu pensei na analogia que ele fez, selar e frear. É dar àquele cavalo total controle sobre tudo o que eu digo e faça. Ele continuou a dizer: Grande parte do que eu disse, você ouviu e rejeitou, pensando ser um espírito de adivinhação ou sua própria mente. Eu quero que você ore pela graça, para conhecer progressivamente a diferença. Você precisa conhecer mais claramente a diferença. Muito do que eu tinha dito, você ouviu. Eu senti como que uma pequena frustração em sua voz quando ele disse: Agora, cá estamos nós nessa posição em que eu tenho que convencê-la de que sou eu e não outro. Então, eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma palavra através da Bíblia de promessas, confirmando que era Jesus falando comigo. E abri em hospitalidade. 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 a 11. Foi o que chamou minha atenção e senti que tinha a unção. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Pensei naquilo por um minuto e disse: Senhor, eu não entendo isso da hospitalidade. O Senhor está tentando apontar algo que eu não tenha feito?
Não estou cuidando suficientemente bem da nossa hóspede desabrigada que está em frente da casa e por isso o Senhor está retendo a sua presença? É isso? Então, abri novamente a Bíblia de Promessas e abri provavelmente na palavra mais linda de todo o livro. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Isaías capítulo 62, versículo 5. Portanto, claramente não, eu não era culpada de negligência. Não, a hospitalidade tinha a ver com os meus dons. Bom, nesse ponto, ele disse: é o seu dom, Claire. É o seu chamado para ser uma luz no deserto desse mundo. Use o seu dom. O seu dom também é ouvir e reconhecer-me. Por isso você recebeu a palavra sobre hospitalidade. Ok, aqui eu tirei um momento. Nós somos a luz do mundo. E não se pode acender uma lâmpada e a colocar debaixo de uma vasilha. É preciso colocá-la no velador. E muitos de vocês que estão ouvindo isto sabem que foram chamados para ser luz para o mundo. Isso é um dom a ser compartilhado. Portanto, é imperativo também para vocês que sejam capazes de reconhecer a voz do Senhor e discernir quando não é a sua voz, para que não enganem também aos outros. Quero dizer, é impossível enganar as pessoas ao citar as Escrituras ou falar adequadamente e de forma contextualizada das Escrituras. Mas as pessoas desejam ardentemente pela palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Elas anseiam por algo especial, uma palavra em ocasião oportuna. E como luzes do mundo, o Senhor tem dado luz aos nossos corações e mentes, e Ele fala a nós por remas, palavras iluminadas de Deus, que podemos transmitir a outras pessoas. E é muito importante estar seguro quando você abre a boca e sabe que é Deus falando através de você. Enquanto luzes, é nosso dever certificarmos-nos de que é Deus e não alguém ou outra pessoa falando através de nós. Como vocês sabem, este é um grande tema que eu tenho. E tenho muitos vídeos acerca de discernir o Senhor. E aqui estamos nós adicionando mais um. Mas aqui, ele me deu algumas técnicas que são bastante puras e vou compartilhá-las com vocês. Então perguntei-lhe, mas por que é tão difícil? O que é que está no caminho? De verdade, diga-me, Senhor, por favor. Ele começou. Você tem muitos inimigos tentando confundi-la e roubar o seu dom, tentando corroer a sua confiança com falsa culpa. Eles não querem que você tenha esse dom, e você terá de lutar por ele e também lutar para mantê-lo. Esta é a verdade nua e crua. Uau! Então, se eu amarrar esses inimigos, vou reconhecê-lo mais claramente? E o Senhor respondeu: eventualmente sim, mas você precisa trabalhar nisso e ser diligente em identificar os monstros. Monstros? E pensei no meu vídeo Etiquetando Monstros, que é uma técnica usada pelos monstros. Etiquetar. Eles vêm junto ou por trás de uma palavra que o Senhor deu a você. O Senhor continuou. Monstros. Ele repetiu. Ladrões, mentirosos, demônios. É aqui onde está o problema. Conserte isso e estaremos mais claros.
Mas o Senhor não pode aliviar a atmosfera para mim? Eu tenho lhe pedido para fazer isso e tenho orado sobre o nosso tempo juntos. E ele disse: eu preferia vê-la assumir a autoridade e ensinar também aos outros do que fazê-lo por você. Você entende isso? Sim, suponho que sim. Bem, por favor, Senhor, me dê alguns nomes, tipos de controladores dos demônios para que eu possa mantê-los presos e assim aliviar a atmosfera. Eu fui ensinada no início da minha caminhada cristã que era importante ter o nome do demônio que estava exercendo a opressão. Então pedi ao Senhor que me desse uma ajuda. E eu ouvi: espíritos mentirosos, espíritos de atração. Estes são os teus maiores inimigos. Obscuridade, confusão cerebral, cortinas, vozes, veículos de distúrbio, impedimento, obstáculos e todos os veículos de opressão demoníaca. Oh, isso é uma lista. Agora sinto a necessidade de renunciar e me arrepender também, depois que ele disse isso. Eu renuncio à confusão, dúvidas sobre mim mesma, falsa culpa e espíritos de propaganda que mentem sobre a fidelidade e caráter de Deus. Eu renuncio a qualquer orgulho em mim. Eu me arrependo de todos os pensamentos orgulhosos. Senhor, eu me apresento com um espírito contrito e peço por sua fidelidade e misericórdia para perdoar os meus pecados. Restaure e proteja aquilo que o Senhor quer fazer comigo e através de mim para os outros. Porque está escrito: o Senhor ouve o desejo dos mansos. O teu ouvido ouviu a preparação dos seus corações. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu encurtei e resumi isso, pelo que a versão resumida é: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isso foi tirado de Isaías, capítulo 57, versículo 15, e Mateus, capítulo 5, versículo 8. Senhor, tu ouviste o desejo dos mansos. Salmos, capítulo 10, versículo 17. O Senhor continuou: agora, você tem uma oração, uma técnica para aliviar a atmosfera e tocar o coração do seu Deus, para responder às suas solicitações. Isso é verdadeiramente uma ferramenta para você e para os outros limparem o caminho para o nosso encontro amoroso. A propósito, eu procurei trust no Webster dicionário e o significado é encontro privado, romântico entre dois amantes. Ele continuou: ó Claire, quero colocar um fim à interferência. É muito importante para mim e para aqueles que servem. Por favor, veja que funciona e partilhe com o mundo. Eu vou honrar essas orações tanto para os fracos de coração e mente, como para os fortes que têm estado debaixo de grande opressão. Quando eu recebi a comunhão, me vi como uma noiva, mas estava num caixão, com as mãos cruzadas sobre o meu peito e com uma coroa cor-de-rosa chá. Eu estava viva, mas dormindo. Eu orei e Jesus se curvou sobre o caixão, tomou-a pela mão e a ergueu. Minha noiva, disse ele, não durma mais o sono daqueles que estão surdos e mudos. Agora ela ouve a minha voz em novidade de vida, cheia de alegria e vida eterna. E conforme me ergui, era primavera e
tudo era novo, verde e radiante, incluindo eu. E o Senhor começou: Isso é o que tenho para você no dia dos namorados. Nunca mais permita que eles nos separem novamente, Claire. E quando ele disse, nunca mais permita que eles nos separem novamente, ele queria dizer que ninguém pode nos separar de Deus. Ninguém. Mas eles podem interferir nas comunicações, o que nos faz sentir separados. Isso é uma ilusão. Nós nunca estamos separados de Deus. Mas, há vezes, quando nos sentimos distantes dele, as quais tenho detalhado em outros vídeos. Mas nesse caso, quando ele diz, nunca mais permita que eles nos separem novamente, ele está falando em comunicação. Assumam autoridade sobre essas coisas que estão tentando bloquear a comunicação de vocês com o Senhor, ou tentando afetá-la de alguma forma. O Senhor disse, nunca mais permita que eles nos separem novamente, Claire. Use essas armas de guerra que eu tenho equipado você e batalhe corajosamente, minha noiva. Proteja continuamente o nosso relacionamento e ensine os outros a fazer do mesmo modo. Você é minha amada. Eu te amo. Este é o fim da mensagem. Pois bem, qual é o objetivo dessa mensagem e desse ensino? Bom, primeiro de tudo, o Senhor tem nos dado algumas armas novas para usar contra o inimigo que tem tentado interceptar as comunicações para lá e para cá, entre vocês e o Senhor, e entre o Senhor e eu. Estas são novas armas, e eu agradeço as respostas daqueles de vocês que passam pela mesma luta. Se vocês perceberem uma diferença, e isso será importante, porque aí poderemos nos referir a essas coisas para outras pessoas, e elas verão o que isso fez em nossas vidas, e terão a confiança para fazer o mesmo com as suas próprias mensagens do Senhor no seu momento reservado. Alguns de vocês que têm estado em lutas não estarão mais. Será realmente lindo. E o segundo objetivo disso, que é meio engraçado, mas não menos importante. Vocês vão notar que aquela mensagem do Dia dos Namorados foi há 8 anos atrás. 8 é o número de novos começos. 7 é o número da realização, finalização. 8 de novos começos. Vocês vão reparar no final que eu tive uma visão, logo após ter recebido a comunhão, de ter me levantado para fora do caixão. Bom, eu tenho que dizer, irmãos, se existe esperança para mim, existe esperança para vocês. Foram precisos 8 anos. 8 anos. E ainda assim eu continuava me debatendo com o mesmo problema. Se você é cabeça dura, ignorante ou de compreensão lenta, ou se considera indigno, quero dizer, qualquer pensamento negativo que você tenha acerca de si próprio, já se manifestou na minha vida. Eu já fiz todas essas coisas e eu sou todas essas coisas. E olhem o que o Senhor tem feito comigo. Se Ele pôde fazê-lo comigo, pode fazê-lo com você. Não pode existir pior caso de fugacidade e esquecimento. Não creio que possa haver o caso pior do que o meu. E eu não digo isso orgulhosamente porque não há nenhum motivo para se ter orgulho nisso. E é até vergonhoso. Compreenda que se Ele pode fazer essas coisas comigo, Ele pode me arrancar dessas coisas e me ensinar a ouvi-lo claramente. Ele pode fazer isso por você. Eu prometo. Ele pode fazer isso com você. Essa mensagem é especialmente para aumentar a sua fé
esperança e confiança no Senhor. Espero que realmente o ajude. E, por favor, envie-nos a sua resposta sobre essa técnica. Deixe-nos saber como você está se saindo. Muito obrigada. Que o Senhor os abençoe, família do YouTube. E eu espero que este Dia dos Namorados toque os vossos corações e facilite também a comunicação com o Senhor. E amo ter as respostas de vocês. Hoje estive usando essas orações e até aqui tudo bem. Com o passar do tempo, veremos quão melhor está funcionando. Que o Senhor vos abençoe.